Olá pessoal, muito boa noite, estamos de volta aqui. Hoje um episódio bem diferente, com duas convidadas muito especiais. E se vocês quiserem entender um pouquinho como a odontologia digital pode ser feita começando do zero e já está super bem em pouco tempo, fiquem até o final, porque esse episódio é bem especial. Estamos aqui hoje falando com as duas colegas muito bacanas, são pessoas assim que eu tive um contato desde o nosso curso de impressão 3D, Thaís Bacelar e Amanda Marambaia, são colegas de uma geração mais nova, mas com muito conteúdo nas redes sociais, muita coisa da odontologia digital que elas já estão praticando. Então eu fiquei pensando, poxa, que bacana poder trazer pessoas que têm uma nova visão, uma visão que já começou digital, para trazer essa experiência para vocês, tá? Então, falando nisso, lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal, para que esse projeto cresça cada vez mais na plataforma. Dá um like, compartilhe esse vídeo nos grupos, né, que você possa achar que seja interessante, que queiram entender desse conteúdo, para que a gente possa chegar a mais pessoas e esse projeto crescer cada vez mais. Tá? Então, muito boa noite, Thaís, muito boa noite. Muito boa noite, Amanda, Sérgio. Queria que vocês falassem um pouquinho, se apresentassem. Boa noite, pessoal, boa noite, Sérgio, Giovanni, muito obrigada por a gente estar aqui hoje, né? Vamos compartilhar um pouquinho da nossa jornada até aqui, espero ajudar muitos colegas e compartilhar com vocês mesmo. Sim, acho nossa que é experiência. importante. E você, Amanda? Boa Seja noite, bem-vinda. Giovanni. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente, né, o convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada dentro da odontologia digital, dentro do marketing digital também, né? Sim. Poder, enfim, de alguma forma, agregar aí na vida de vocês alguma coisinha. Joia, Muito maravilha. legal, muito legal. Pessoal, obrigado por terem aceitado o convite, tá? É bem legal e assim, são talvez as pessoas mais próximas da minha idade que a gente trouxe aqui até o momento, né? Pra quem não sabe, eu também sou um pouquinho mais jovem, né? E eu acho bacana nessa representatividade da nossa geração, né? A gente que aí tá na geração dos millennials, isso é bem interessante porque o outro dia eu tava vendo até, somos parte da geração mais bem informada, menos bem paga. Então, são coisas que a gente olha assim, a gente corre tanto para estudar tanto, e às vezes o retorno não vem como a gente espera. E falando em formação, né, a gente estava batendo um papo aqui antes, vocês formaram na UFBA, e essa parceria que vocês têm começou lá, vocês já eram amigas antes, como é isso? Amanda, pode contar um pouquinho disso, por favor? Bom, na verdade, a gente se conheceu no primeiro dia de matrícula da faculdade. A gente nunca tinha se visto. Legal. E aí, daquela loucura que é a UFBA, às vezes você olha pro lado e você não sabe pra quem você pede informação. Aí a gente olhou assim pro painel, eu me lembro muito dessa imagem, né? Eu olhei assim, meu Deus, o que é que eu escolho? Qual é a matéria que eu vou escolher? Eu não faço a mínima ideia. Eu olhei pro lado, tava a Thay. E ela tava com o mesmo olhar, assim, perdida. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, deu risada. O que a gente vai fazer? E foi aí que a gente se conheceu. Depois disso, a gente não teve contato, porque teve a época da matrícula. E no primeiro dia de aula, novamente, a gente se encontrou e a gente fez um grupo que ficou até o final da... Até hoje, né? Nosso grupo é muito forte. Exatamente. E vocês, na verdade, vocês têm essa amizade, né, de muitos anos, a gente percebe até pelo entrosamento que vocês duas têm, né, quando uma olha para a outra já sabe mais ou menos o que a outra vai pensar ou falar, mas a sociedade veio já instantaneamente quando vocês formaram, como é que foi isso? Não. Durante a faculdade, a gente se interessava pela área de prótese, a Amanda se interessava também pela área de odontopediatria e ortodontia. Então, ao longo da faculdade, nós pegamos algumas disciplinas juntas e no final nós decidimos por fazer reabilitação oral a partir de prótese. Então a gente nunca imaginou fazer a sociedade juntas justamente porque era a mesma especialidade. Duas da mesma especialidade. Exatamente. Ainda mais no início, né? Que quando a gente pensa em odontologia, vai ser sócia de uma mesma colega da mesma especialidade, como é que isso vai funcionar? Então, na verdade, quando a gente pensou em ser sócias, a gente estava buscando um caminho dentro da odontologia, que era justamente a odontologia digital. A gente queria muito desbravar esse mundo. E é um mundo que você precisa ter um investimento muito alto, né?
pra nossa cabeça, a gente pensava nisso, porque a gente já foi pensando o quê? Em scanner, pegar uma fresadora. Então, como é que a gente pode tornar isso realidade? Aí a gente pensou em dividir, né? Dividir responsabilidades, dividir os pacientes, dividir planejamentos para poder somar lá na frente. Sim. E foi assim que começou. É muito isso, né? Quando a gente pensa em odontologia digital, primeiro combo que vem na cabeça é a gente comprar um sistema de fresagem com um scanner, né? Um sistema chairside, que geralmente tem marcas já muito estabelecidas no mercado, né? Que acabam sendo a primeira coisa que a gente pensa quando a gente quer ser um dentista digital. E, na verdade, é muito diferente disso, né? Quando a gente para analisar que a odontologia digital, basta você pensar de forma como um dentista digital, né, Giovanni? É isso. Então, assim, é bem isso que o Sérgio falou, isso é bem legal vindo de vocês, porque, como eu falei, né, essa nossa geração, a gente, às vezes, se encontra, talvez, com recursos financeiros restritos para fazer esse tipo de investimento. Então, assim, poxa, hoje um scanner, ele está cada vez mais acessível, com promoções de empresas, enfim, mas existe uma barreira ainda para a nossa geração. E isso é bem legal ver essa mentalidade partindo de vocês, a gente consegue ver isso nas suas redes sociais, isso é bem interessante. E a gente sempre bate nessa, né? Porque eu comecei no digital com a cirurgia guiada, que eu fui aluno do Sérgio, fui estagiário do Sérgio. Comecei com a cirurgia guiada e comecei ao mesmo tempo com o chairside, com um grande amigo meu, André Kerber, e dentro do fluxo Sirona. Depois eu parti para outros fluxos diferentes. Só uma pausa, que eu não queria perder essa oportunidade. André, você é um dos próximos convidados, não vai fugir ninguém, viu? E assim, Sérgio e André foram extremamente responsáveis pela minha formação do jeito que é hoje, e a gente sabe, né, a ânsia do dentista para ele entrar no mundo digital, e assim, hoje todo mundo fala muito, o digital é uma maravilha e tal, só que a gente que já desbravou um pouquinho, a gente sabe a dor de cabeça que é. Então assim, hoje eu vi que vocês fizeram um curso de impressão do Sérgio, eu vi que vocês já estão nesse mundo, no último curso vocês estavam lá apoiando, como é que está sendo isso, né? Essa entrada dentro do mundo digital? Vocês não investiram em fresadora ainda, né? Vocês estão ainda na scan e print, né? Exatamente. Como é que está sendo isso? Pode falar, Thaís. Pode ser? É isso que eu estava querendo. Quer falar? Como é que está sendo desde o que aconteceu? Nosso primeiro contato na faculdade a gente não teve. A gente não teve nada relacionado ao digital quando a gente formou. E aí, na nossa especialização, que nós fizemos a mesma especialização, mas em épocas diferentes, a gente ainda não tinha pensado em sociedade, foi a primeira vez, pelo menos para mim, que eu tive contato com a parte do digital e fiquei encantada. Eu vi como poderia otimizar os processos da odontologia, né? Aquela questão da moldagem e você poder escanear o paciente enxergar aquilo no computador. Então, começou dali para mim. E aí veio o sonho da gente comprar nosso sistema de fresadora, nossa fresadora, A gente teve uma reunião, a nossa primeira reunião foi, vamos organizar aqui, que a gente vai comprar uma fresadora. Não tinha nem um consultório. E a gente não sabia o que significava. Porque é tudo muito lindo, né? Quando a gente fala do digital. Na verdade, eu digo assim, o meu primeiro contato com a odontologia digital, lá nos primórdios, foi na UFBA, mas não foi numa matéria assim, de odontologia digital, nem uma reabilitação seguindo esse fluxo lá na faculdade, não. Foi porque eu peguei uma matéria optativa, que foi prótese buco-maxilo. E eu tinha que apresentar um artigo no final desse semestre, né? Aí, no artigo, tinha lá uma prótese, se eu não me engano, era nasal, que era feita no sistema CAD/CAM. Quando eu li aquilo, eu olhei assim, meu Deus, que coisa sobrenatural, isso pra mim nunca vai acontecer. Não tinha ideia, assim, de quanto que ia evoluir. De que a tecnologia já eu tô falando de 10 anos atrás. Eu tô falando de 10 anos atrás. Eu nunca tinha visto isso aqui. E olha que eu tenho uma tia que é dentista, que eu converso muito com ela, que foi uma referência pra mim da profissão, e não era algo, assim, pra mim palpável. Então, tive a primeira... foi a primeira vez que eu li esse nome. Primeira vez que você vislumbrou. Que eu soube o que era. O que significava CAD/CAM. E aí, pra mim, passou batido, não imaginava que 10 anos depois isso era a minha realidade. Então, a gente teve na especialização esse contato. E aí, o que aconteceu na especialização? Tinha parceria com o laboratório. Então, a gente começou a perceber que
uma parceria que às vezes você não precisa adquirir, comprar um scanner de imediato. Você pode entrar para o mundo da odontologia digital sem necessariamente investir alto. Nem um centavo, é isso que eu falei. Você só precisa pensar digital. Exatamente. Então foi aí que o mundo, a minha cabeça abriu para o digital e falou assim, poxa, isso pode ser uma realidade nossa. E aí, quando a gente decidiu fazer nossa sociedade, era isso, vamos comprar uma fresadora. Só que aí quando a gente falou, não, vamos primeiro ter um consultório. Vamos primeiro entender como é que vai funcionar isso. Não vamos primeiro, assim, abraçar o mundo. Então tá. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades, né? Porque assim, só puxando para esse lado do digital, o simples fato de você pegar um celular e tirar uma foto e mandar para o laboratório a imagem do paciente, você já está entrando num fluxo digital. De fato. Quando você pega, o que é uma prática nossa lá no consultório, de solicitar uma tomografia para fazer um planejamento, você já está entrando na odontologia digital, porque são recursos digitais que você tem dentro da odontologia. Isso. Então a gente pode explorar de outras formas, então tem vários caminhos. Você não precisa ser necessariamente um dentista chairside para você estar dentro do fluxo. Então a gente, quando conseguiu entender isso e desmistificar também muitas coisas, porque a gente acha que é digital, então é tudo inteligência artificial. Chega e pergunta para o chat GPT, faça isso e faz. Não, a gente tem que lembrar que tem alguém atrás do digital e esse alguém é o próprio dentista. No laboratório é o próprio cadista. Então essa pessoa tem que ter um treinamento. Não adianta você ter a máquina e não saber operar. Sim, então a gente começou a ter essa consciência de não, vamos com calma, porque primeiro a gente precisa entender isso. E aí o que a gente quis buscar primeiro de tudo foi conhecimento, né? Que foi aí que veio o seu curso, que pra gente foi a virada de chave também. A gente conseguiu entender melhor o que comprar, o que material investir, como fazer, né? Os bastidores ali do negócio. Isso. Então, e pra gente foi, assim, essencial. Então você acha que ali, naquele momento, talvez tenha sido o momento, assim, do start para vocês do que seria realmente como entrar na odontologia digital? Eu acho que foi um dos starts, né? Foi. No sentido de chairside, talvez. Sim. Isso. O scanner a gente já utilizava depois da parceria com o laboratório. A gente teve uma oportunidade de alugar um scanner de uma colega, que a gente ainda não tinha como comprar, né? Sim. Então estava bem no início. Então essa colega, ela também tinha aquele receio, né? Vai comprar, mas aí como é que vai funcionar? Então a gente não tinha aquele hábito ainda da primeira consulta. A gente hoje em dia sabe a importância de ter um scanner numa primeira consulta, né? De poder explicar aquilo ali que você tá falando, mas o paciente não tá vendo ali no espelho. Quando a gente escaneia o paciente, ele fala assim, mas minha boca tá desse jeito, tá assim? Aí a gente e aí ele começa a entender melhor o planejamento, o tratamento. Então foi a partir daí, do scanner. E aí depois a gente falou, não, a gente pode ter o scanner e uma impressora. Foi aí que a gente foi buscar o seu curso. Foi, porque quando a gente teve o primeiro scanner, a gente até foi um pouquinho, né, fora da curva no sentido do que todo mundo faz. Porque a gente pegou o iTero, né? Nós somos reabilitadoras reais, a gente trabalha com prótese, a gente pegou a iTero. Eu lembro que vocês estavam com a iTero inicialmente. Uma oportunidade a gente entendeu o que é que a gente não queria no scanner e o que é que a gente queria no scanner ali. Então a gente descobriu também que muitas coisas que a gente achava que limitava o escaneamento, por exemplo, porque o software do scanner, ele solicita um detalhe de uma coisa que ele só quer ali para dar um plus, e você acha que aquilo é necessário, se você não fizer, você vai ter que voltar do início. Não, hoje em dia a gente sabe que a gente só quer gerar um arquivo de qualidade, mostrar o término, ver qual é o objetivo daquele escaneamento, assim como a gente faz uma moldagem analógica. Qual é o objetivo dessa moldagem? O que é que eu preciso mostrar nesse modelo? A mesma coisa, hoje em dia a gente já tem essa noção. Então, acho que são escadas que a gente foi subindo. Quando a gente chegou no scanner, a gente entendeu que a gente poderia ter um outro scanner, foi quando a gente começou a se aproximar mais de Sérgio, e ele orientou melhor, assim, com relação ao tipo de scanner, quais são os bons scanners para você começar. Quais seriam os scanners que poderiam lhe entregar aquilo que você estava precisando dentro desse fluxo digital, né? Então a gente já começou a ter, assim, né, ter como uma referência ali, quem é que a gente pode ter como consultor para tirar algumas dúvidas. Sim. Então foi, de fato, uma pessoa muito importante para a gente conseguir escolher um scanner. Foi quando a gente entrou no curso da impressão, que foi a gente conseguiu, de fato, colocar em prática, né, tudo que a gente aprendeu lá no curso. E aí vocês conseguem hoje enxergar que hoje as dificuldades que vocês enfrentaram pode ser mais facilmente entendida se vocês, se a pessoa passar por um treinamento nesse sentido?
Com O certeza. que é que você acha, Thaís? Com certeza. Quando a gente começou, a gente não tinha muito conhecimento, não tinha muitos cursos disponíveis, nem nada. Então a gente foi tentando mesmo na internet, vendo o que dava, o que tinha. A gente não tinha uma referência assim aqui, né? E aí fez todo o diferencial pra gente, fez o diferencial foi o curso. Então quando a gente já tem pessoas que passaram por aquilo, que podem direcionar e te ajudar. Que já sabem, né? Você sabe, pode errar. O que você pode errar, exatamente. Ajuda demais, demais. É um investimento que vale muito a pena. Sim. E eu acho que a gente pode dizer que a gente já errou o suficiente para ajudar. Com Exato, eu acho que é assim que a gente aprende, né? Às vezes a gente fica frustrado ali, naquele momento, porque errou, porque uma impressão não deu certo, porque o escaneamento tá demorando, resolveu acontecer alguma coisa. Mas a gente sabe que é assim que a gente vai aprender, né? Não, e assim, pegar uma orientação adequada vai fazer com que você tenha até menos frustrações. Porque, por exemplo, Exatamente. eu tenho uma impressora, um ShareSide, uma impressora feita para o ShareSide, e hoje eu tive uma falha de impressão em 2 protocolos numa impressora de mais de R$100 mil. E isso acontece, isso vai acontecer com qualquer impressora. Você tem que saber a orientação de impressão, você tem que saber como é que funciona. E só realmente um curso vai poder dar essas informações. E isso é extremamente importante. Isso que a gente percebeu, né, quando a gente estava procurando informação, que realmente a gente está em um lugar que a gente olha para o lado, olha para o outro, ninguém sabe orientar. Então, quando a gente tem um curso assim que te direcione, com certeza vale muito a pena, porque você vai cortar muitas etapas, errar você vai continuar errando, claro, mas vai encurtar um pouco esse processo e vai te deixar mais assim animado com tudo, né? E querer ir para a próxima etapa. Isso. Porque Ver aquele resultado é É sensacional. bom demais quando você que produziu a peça, você que fez desde o início de tudo, Sabe, você autonomia. confeccionou e entregou para o paciente, você vê aquilo funcionando, é bom demais, né? Porque a comunicação que a gente tem com o laboratório, às vezes a gente, por exemplo, um exemplo de uma placa. Às vezes a gente passa lá o arquivo STL, explica algumas coisas, mas ele não está visualizando, ele não está manipulando ali a mandíbula, não sabe o que tem ali que pode bater. Então você já olha para o paciente já de um outro olhar. Como é que eu vou fazer aqui, porque esse caso é um pouco mais desafiador, para que eu não precise fazer tanto ajuste. Quando eu for fazer a placa, eu vou fazer dessa forma. Isso. Então você começa a ter um olhar diferente também pro Você paciente. encurta, você vai diminuindo etapas, vai acertando cada vez mais, né? E vai dependendo cada vez menos também de laboratório. Então você consegue acelerar seus processos. Perfeito. E assim, falando sobre esse contexto, vocês não estão com frio, não? Não. Porque eu tô vendo a mão das duas ficar mais branca que o normal. Eu não tô, não. Não tô não, né? Eu tô um pouco branquinha, mas não tô. Não. Então, beleza. Tá, vamos continuar. Então, assim, dentro desse contexto todo, isso é bem legal e bem interessante, principalmente aplicado às nossas especialidades. Vocês disseram que fizeram um mesmo curso em momentos diferentes. Foi. Assim, eu nunca entendi muito bem, né? Vocês, as duas são especialistas em implante, prótese, é só implante? Como é essa formação de vocês? Amanda, você responde essa? Pronto. Eu sou especialista em prótese, né? Tá. Thaís também é especialista em prótese. E a gente, quando a gente vai fazer um caso de implante lá na clínica, a gente tem Dr. Ian. E quando é aqui na Itagara tem Dra. Eliane, que é minha tia. E basicamente os casos que a gente faz lá na clínica da Paralela, a gente sempre senta para planejar. Isso. Então, por mais que a gente não faça a cirurgia, a gente sempre vai estar acompanhando, fazendo o planejamento reverso. Porque é nós que vamos reabilitar. E a gente não quer ter nenhuma surpresa, a gente entende todo o processo e a gente confia plenamente nos cirurgiões que a gente encaminha. Porque a gente gosta muito de participar de todas as etapas mesmo do planejamento. Ah, perfeito. E o protesista tem que mandar mesmo. Olha que bacana, Gil. Observe que, olha a visão delas, que são de uma geração mais nova que, pelo menos que a minha. Observa que elas, sendo protesistas, elas querem estar no cenário desde sempre. Então, é algo que eu falo desde sempre. Eu acho que a cirurgia guiada, o planejamento digital de implantes, traz e bota no cenário, no palco central, o protesista, que é quem vai, de alguma forma, ali colocar o dente no paciente, né? Então, se você tem essa formação e você não está ali fazendo a cirurgia, mas você está efetivamente participando ativamente no processo, né? Então isso é bacana, é interessante, né, de ver, né, dentistas
mais jovens pensando dessa forma, de uma forma muito maior, muito mais macro do que simplesmente sentar ali e receber um implante instalado para reabilitar. E né? Faz toda a prudente, diferença. que é o mais importante, ser prudente. E assim, o que você vê disso, Thaís? O que você enxerga nesse dia a dia? Isso faz muita diferença no resultado da prótese? Faz completamente toda a diferença na nossa experiência, né? Porque a gente tá ali com o paciente, primeiro que o paciente ele chega muitas vezes com medo, né? Ele chega com a autoestima lá embaixo, então ele quer uma mudança. A gente tá falando de reabilitações grandes, né? Tipo um protocolo, por exemplo, que é o que a gente trabalha bastante lá no consultório. Então ele recebe esse acolhimento, ele vê a equipe toda integrada, ele vê que a prótese está participando da cirurgia, não atuando, mas ali observando, vendo qual implante foi usado, a angulação que foi usada, como é que vai ficar, vai precisar de um componente angulado ou não. Então, assim, tudo ali integrado. Então, o resultado, ele confia 100% na gente, né, na equipe, e o resultado é o melhor possível, assim, na nossa experiência, se sente bem acolhido. Entendi. Realmente isso seguro. faz toda a diferença, né? E eu acho que é dentro dessa visão, né, como eu tinha comentado, que é uma visão um pouco mais cuidadosa. Por isso que eu acho que o falar do digital, ele tem muito nesse aspecto, né, de cuidado com o paciente, né? Ele não aceita desaforo, porque as pessoas acham que o digital vai facilitar a vida. Não, ele vai amplificar tudo que você tiver, suas qualidades e seus defeitos. Então, se você tem qualidades, você consegue transferir isso, né, de resultado final para o seu paciente. Mas eu queria falar um pouquinho do lado esportivo. Sei que as duas são bem ativas nesse processo. Me fale aí um pouquinho, Amanda, qual é o horário que você extravasa ali o seu estresse, o seu momento de recarregar suas energias. Fala um pouquinho. Eu sou bem do dia, né? Eu escolho sempre, antes de cuidar dos outros, eu quero ter o meu momento de autocuidado. Então, todo dia eu acordo de manhã, assim, em torno de umas 4h40, vou treinar, adoro fazer atividade física, qualquer modalidade que me chamar, eu tô indo. Então, isso me traz uma certa disciplina, né? Me traz mais energia para poder enfrentar os desafios do dia, mais foco. Qual é o seu esporte preferido? Olha, eu gosto muito de corrida, estou fazendo beach tennis também, estou começando a fazer stand-up, então acho que eu gosto do esporte, eu gosto do movimento, eu não tenho um específico, eu gosto de me sentir em movimento. Sim. Então, essa Mas sensação... Você faz alguma luta? Eu faço Muay Thai, tá vendo? Sim, Tantas coisas que eu esqueço. Eu amo Muay Thai, que é o esporte que eu mais faço. Mas, e é isso que traz essa energia. Eu acho que quando eu me formei, o primeiro hábito que eu mudei foi justamente o momento que eu fazia atividade física. E isso mudou muito a minha vida, no sentido de constância nas coisas. O que eu trago do esporte, eu levo muito pra minha profissão, que é, com certeza, a questão de trazer mais saúde, né, pra mim mesmo, pra evitar lesão, estar sempre disponível pro paciente, com energia lá em cima, porque às vezes quando eu não faço, eu me sinto mais pra baixo, me sinto mais mal-humorada, ou então mais desmotivada, aí acontece alguma coisa de errado, você já fica também, mais... né? Essa disciplina de assim, questão da luta, por exemplo, de você não desistir, de você ir até o final, de você estar cansada, você pega algumas coisas, né, da resistência do esporte para a vida mesmo, Sim. Profissional. Então, e você praia da água? Com Já vi que certeza, você da está sempre água. postando numa praia. Exatamente. E essa mudança aconteceu mais de um ano pra cá e foi muito motivada e incentivada por Amanda, né? A gente acaba sempre nos incentivando a fazer coisas diferentes. E eu malhava à noite, só que eu ficava cansada do trabalho e eu faltava muito academia. Aí eu falava, não, eu sou noturna. Só que aí eu falei, não, vou começar a malhar de manhã. E aí o jogo virou pra mim. Eu comecei a malhar de manhã, comecei a dormir melhor, que eu tinha insônia antes. Dormia melhor, e aí agora hoje em dia eu faço natação, que foi pra mim uma grande
descoberta. Sim. Eu adoro nadar na piscina, no mar, então é isso que a Amanda falou. Começa uma energia totalmente diferente. Eu nadei muitos anos, eu nadei dos 6 anos até os 15, na Associação Atlética, era de equipe de natação e tudo, mas nunca foi assim, fazia porque era um esporte que eu precisava fazer, coisa e tal, mas nunca foi assim minha paixão. Meu irmão que foi campeão baiano e tudo, mas eu preferi mais fazer ciclismo, que é uma coisa realmente que me trouxe uma grande liberdade, né? Você poder ir para vários lugares, desafios, você enfrentar aqueles quilômetros todos, né? Para completar aquilo ali, né? Aquela meta que você tem que concluir. Isso foi muito bom, né? E eu digo para você que também foi uma virada de chave, né? Fazer o exercício de manhã para mim foi muito melhor. Então não existe uma fórmula. Já Giovanni faz à noite. Faz à noite. Então, na verdade, o que acontece? Eu sou um animal de hábito noturno. Eu me sinto melhor à noite, sempre me senti melhor à noite. Só que eu não sou o cara de acordar tarde. Eu gosto de acordar cedo e cardio eu faço muito bem de manhã cedo. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu tava treinando para triatlo. Sim. Que foi ali até a gente chegar no meio do mestrado, mais ou menos. Que eu e a gente fez o mestrado junto. Até chegar no meio do mestrado, mais ou menos, eu tava nessa de treinar para triatlo. E aí o que é que eu fazia? Eu corria 4 vezes na semana, incluindo o domingo, né? Segunda, quarta e sexta. Aí segunda era aquele dia, 5 km, soltinho, regenerativo. Quarta eu jogava ali uns 8. Sexta eu fazia mais uns 7, 8, mudava o ritmo. E domingo era o dia do longão. Aí eu fazia 15 km, 16, 12, 13, a depender aí, variava um pouquinho. E todo domingo eu fazia corrida e bike e nadava ali no Porto da Barra. Fazia 1 quilômetro, 2 de natação. E fazia o pedal terça e quinta. Então, assim, só que eu fazia essas atividades sempre no período da manhã. A musculação que eu gosto de fazer de noite. Porque, assim, eu passei o dia já com minha dieta certinha, chego de noite bem alimentado, carbo lá em cima. Aí eu uso o pré-treino como realmente ter um pouquinho mais de energia. Eu gosto muito da sensação da betalanina, da coceira. Não sei se você já tomaram pré-treino. Eu já tomei. Pois então, a sensação da coceira da betalanina é maravilhosa pra mim. Eu não acho. Eu gosto. Cada um, né? Cada um com suas balanças. E aí, Todas as vezes que eu tomei, eu não gostei. No caso- Você gosta do Super Coffee. Eu também gosto, então acho que eu sou do time de Sérgio. Então, assim, eu gosto do pré-treino mesmo, pré-treino bem estruturado e tal. E aí, eu gosto de chegar com o carbo alto pra ir treinar de noite, porque eu me sinto melhor, eu rendo mais, aí eu pego mais peso, que meu treino sempre foi focado em mais peso, né? Sérgio até fica sacaneando comigo, dizendo que eu sou ego lifter. Enfim, resenha nossa. Levanto os pesos mais pesados da academia para dizer que é o... Enfim. E aí, assim, eu gosto muito, eu acho muito importante o cirurgião, porque eu faço implante e prótese, basicamente. Faço parte clínica também, mas eu sou muito focado na cirurgia e na parte da reabilitação. E eu acho importante o cirurgião ele ter força muscular, não porque tem que fazer força na hora da cirurgia, mas na verdade porque músculos mais fortes fazem você ter movimentos mais precisos e ágeis. Sim. Então, você tá bem fisicamente, ele vai trazer um benefício para o seu paciente. Então, eu acho isso mega importante na rotina. Se eu passo 2 dias sem fazer um exercício, eu já fico meio surtado. Sente falta, né? Eu também tô assim. Não, e puxando pro lado da luta, por exemplo, desculpa te interromper. Nada. Mas assim, quando eu começo o meu dia fazendo Muay Thai, aí você tem jab, direto, você já começa seu dia despertando ali, eu fico brincando no tic-tac. Então eu já chego no consultório cheio de insights, eu já tô ali acesa. Eu acho não que tem só uma o frase corpo. que Muse, né? Muse, aquele médico, né? Ele fala que se você enfrenta não sei quantos quilos ali no leg de manhã cedo, o que vai ser difícil no seu dia se você já enfrentou aquilo? Então, quando eu pedalava de manhã, eu acordava 4 da manhã, saía 4h30, aí pedalava tipo 50 quilômetros. Meu Deus. Depois daquilo ali, o que é que vai ser difícil no seu dia? Nada mais vai ser Você difícil. tem que preparar. Você já está preparado para encarar qualquer coisa. E o dia não é fácil, né? É muito difícil, é muita luta. E falando nisso, né, em dificuldade, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na impressão 3D? E o que vocês usam hoje de
resultados e produtos na impressão 3D? Fica uma pergunta para cada. As dificuldades no início. Difícil. Ó, a dificuldade inicialmente foi quando a gente comprou a impressora, era imprimir. Era fazer exatamente o que Ela ficou parada 6 meses quando a gente comprou. menos. Uns 3 meses, assim, ela ficou parada, que a gente Ela olhava. conversava com a gente não sabia nem como abrir. Aí a gente olhava e falava assim, não, agora vai. E não ia nada. A gente olhava assim, acho que abre assim. Não abre assim. Não abre, não. Aí a gente começou a desbravar, né, o conhecimento. Foi difícil ter acesso ao conhecimento. Foi isso que foi difícil pra gente. Depois que a gente encontrou o caminho, aí pronto, a gente fez muito. Aí foi tipo questão de parâmetro, Que tipo de resina vai usar? Que tipo de resina É vai um usar? software gratuito, porque assim, ainda é um grande desafio para o sobre implante, porque quando a gente pensa em impressão, a gente está pensando em placa, a gente está pensando em coroa unitária, ou então pensando no protocolo provisório, mas para você cimentar, entendeu? Não é para você imprimir com software gratuito. Você tem que dar um jeito, você tem que usar os artifícios que você já usa como protesista analógico, você cria no digital. Por exemplo, tem o Medit, tem um software de engenharia, que é o Mesh Mixer. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o que é isso aqui? Mesh Mixer. Desanima um pouquinho no começo. Você começa a falar, meu Deus do céu, isso aqui não vai pra lugar nenhum. Mas aí você começa a falar, não, eu sou capaz. Aí, tirando o gancho do esporte, eu consigo, eu vou fazer. Então, a gente começou a desbravar esse mundo dos softwares gratuitos e percebeu um grande vazio, né? Principalmente, eu percebo até hoje, no prótese sobre implante. Sim. Então, eu perguntava pro laboratório, vem cá, como é que eu vou fazer esse modelo aqui para poder colocar esse análogo? Ah, não, é só aqui no Exocad. Eu falei, mas o Exocad... É porque eu não sei qual sistema de implante vocês usam lá, que vocês têm costume de usar, mas eu utilizo da Sim. Eu pego toda a biblioteca dele dos arquivos, então não preciso escanear nada. Eu pego a biblioteca dos arquivos e faço um jogo de alinhamento e mexer com o Boolean Cut, Boolean Union, aí você vai fazendo tá vendo? todo aí aquele... começa as dificuldades. Essa foi a dificuldade. Você mexe cá, mexe lá. Quem é que entende isso? Me diga, quem é que vai explicar Só isso? que é meio doido. Exatamente. Então você tem que ter, já pega uma pegada mais nerd, digamos assim, e não era essa a nossa pegada. Isso foi um elogio. É um elogio. Então essa foi uma grande dificuldade, como o Thay falou muito bem, foi sobre o acesso às informações, a ter um protocolo ali redondinho para seguir, alguém que te orientasse, não é assim, é assado. E essa foi uma das dificuldades maiores, e também entender como é que era depois que imprimia, né? Sim. E hoje o que vocês conseguem produzir de produtos hoje que vocês usam, né, no dia a dia de vocês? Pronto. A gente usa muito placa, a gente faz aumento de dimensão provisório, então a gente faz alguns tabletops. Legal. Coroas provisórias diretas, né? Inicialmente a gente começou fazendo modelo para mockup, mas hoje em dia a gente vê que é mais fácil a gente mandar para o laboratório. Sim. Fazer, acho que a gente acaba, por exemplo, para a nossa realidade agora, é melhor a gente enviar, que eles já fazem, mandam impresso, e a gente faz o mockup, discute o caso. Mas a gente faz mais essa parte de coroa unitária e tabletops e placa. Mas hoje vocês, em lasing, vocês hoje se sentem super à vontade, super tranquilos para trabalhar. Né? Claro que é uma curva, né? A gente ainda quer aprender muito mais. Toda hora tem muita novidade, né? Em torno da impressão. E vocês acham que hoje há uma falta desse tipo de produto no mercado, assim, ensinar esse tipo de usuário que está começando a fazer, o cara que acabou de comprar um scanner, acabou de comprar uma impressora, como é que eles irão trabalhar com isso? Thaís, o que você acha? Acho que falta muito ainda. Nesse mercado eu vejo vários colegas que percebem que a gente está conseguindo fazer, né, e mandam perguntas, qual o sistema que você está usando, como é que faz para fazer isso. Então eu percebo que tem muitas pessoas que já, tanto quem está começando agora na odontologia que quer entrar, e como pessoas que já estão na odontologia há mais tempo, né, e que funciona muito bem com o analógico, mas quer entrar para o digital, e então eu acho que falta ainda. Ainda mais porque quando a gente comprou a impressora, a gente não tinha esse link também de, por exemplo, eu vou imprimir, peguei o arquivo,
fui imprimir o modelo. A gente achava que era simplesmente assim, tô com o modelo aqui. E quando a gente comprou a impressora, aí fizeram a orientação, né? A gente tem a das Trauma, então foi o pessoal que dá todo o suporte depois pra ensinar como é que funciona. Aqui a gente tá com um modelinho um arquivo pra imprimir, assim, mas você já fatiou? Oi? Você o quê? Não, tá aqui, já fiz o escaneamento. Mas não é só isso. Então a gente pensava que era que nem impressora de papel, que a gente manda lá para o impressor imprimir, apertou. Mas não, tem todo um mundo por trás da impressão. E foi por isso que logo de cara a gente deixou ela parada. Porque a gente ainda estava processando. Já exportou o STL? O que é STL? Meu Deus, o que é isso? O quê? A gente só concordava, claro. Sim, a gente pesquisava o que é o STL. Google. Mas hoje em dia a gente dá risada, mas é porque é muito legal desbravar esse mundo e hoje em dia a gente poder compartilhar e ensinar de certa forma para algumas pessoas. Porque no início a gente acha que é tudo muito complicado, né? Muito complicado. É isso, é porque quando você começa uma coisa meio sem orientação, aí você bate a porta na Exatamente, várias vezes. Então assim, poxa, vamos lá, eu tô no fluxo Chairside aí já tem 6 anos. Sim. Praticamente quando eu comecei a minha carreira. E, cara, hoje eu tive uma falha de impressão e com um equipamento muito legal. Sim. Então assim, a falha foi culpa minha. Foi a maneira que eu coloquei a orientação da minha impressão. Foi a quantidade de suportes para aquele tipo de orientação da impressão. Foi o tipo do suporte. Então, assim, isso tudo a gente precisa realmente de um curso para entender todo esse fluxo. Porque às vezes você pega e gasta, e eu e Sérgio, a gente já viveu isso, um tubo de resina inteiro sem sair nada. Esperando horas lá, você fica lá, cadê o peixinho? Tá nadando aqui no meio dessas resinas. Onde foi parar esse peixinho? E assim, quando você está imprimindo numa resina de modelo, que custa baratinho, ok. Mas quando você compra um tubo de resina que custa 2 mil, 3 mil reais, não é passa assim, a ser uma tragédia você olhar e não sai nada, né? Você olha, meu Deus. E aí, cada vez que você limpa o tanque, que vem os excessos, você vai perdendo muito material. Exatamente. Você vai perdendo toda aquela sequência que você teria que estar imprimindo e você está jogando no lixo. Você se sente meio desanimado, né, nesse processo. Então, eu acho que a formação, né, do dentista nesse fluxo, né, de impressão 3D chairside é algo que precisa ser muito bem olhada, né, para que você consiga realmente entregar isso de forma mais segura, né, porque tem um custo ali por trás. Por mais que a gente compre uma impressora barata, você não conseguir resolver e reverter aquilo em resultados é bem... É frustrante. Frustrante, né? É frustrante. A gente tem que pensar nesse processo como um todo, né? Mas se vocês hoje tivessem que dar um conselho para alguém que estivesse começando o fluxo, né, digital, quais conselhos vocês dariam? Primeiro, para começar. Comece. E depois você melhora. Depois você melhora. E buscar um curso bacana que vai lhe trazer, né, um conhecimento que você já possa aplicar. Algo que você já possa reproduzir e fazer no seu consultório. Ter alguém como referência também, né, que você tenha próximo, pergunte, porque assim, eu puxo muito para quando eu entrei no digital. Eu tinha uma referência logo quando eu saí da especialização de alguém que trabalhava dessa forma. E isso me ajudou muito, foi Fernanda Neri. Então eu consegui visualizar o que era ser dentista chairside. Aquilo ali para mim começou a virar algo real. Porque às vezes a gente fica na cabeça como funciona, não sabe. Então quando você tem alguém também que faz isso e abre as portas para você, nem que seja um dia visualizar, você começa a sentir que aquilo pode ser sua realidade. Você transforma algo do seu imaginário para algo real. Isso. Então eu acho muito importante ter alguém assim como uma referência para poder trocar esse tipo de experiência. Eu acho é importante, né? Você ter como se fosse um mentor, né? Exatamente, que vai te ajudar nesse processo. Porque às vezes você realmente não tem condições de fazer um curso naquele momento, mas você já começa a ter uma experiência daquilo, você começa a ter aquilo como realmente um objetivo na sua vida, e aí assim que você pode, você prioriza, né, o curso, ou
algum outro investimento na área. Então é sempre bom ter bons mentores. Saber trabalhar com o recurso que você tem. Por exemplo, às vezes você não pode se deslocar a fazer o curso de determinado professor, mas você pode comprar um livro. Entendeu? Tem um curso que eu sou doido pra fazer lá na Lituânia. Eu comprei o livro do cara, não dá pra eu ir fazer agora. Mas faz parte, a gente tem que começar de algum ponto. Se ficar parado, não vai sair. Não vai ficar, só vai ficar naquele desejo. Outra questão é curso online, né? Eu acho que isso ajuda muito também, curso online. Desde a pandemia eu virei fã de curso online. Eu vou fazendo várias, eu gosto e vou aplicando. Então é diferente, o presencial é importantíssimo. Mas o online, para quem não pode fazer um presencial ainda, ajuda muito, né? Também. Com certeza. E vai do perfil de cada um. Tem gente que com online vai voar. Isso. E tem gente que, às vezes, com presencial ainda vai precisar de uma mentoria. Ainda vai precisar de uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma mentoria que, às vezes, o pessoal me leva para a cidade deles para fazer parte de cirurgia, para fazer parte de administração, de business mesmo, montar e fazer funcionar fluxo digital. Então, assim, cara, a pessoa comprou 500 mil de equipamento, fresadora, scanner, etc. Tá com $500 mil parado. Aí contrata um mentor para ir lá e instaurar esse fluxo. Eu já fiz isso algumas vezes e às vezes também para você orientar. Por exemplo, uma coisa que eu ia até perguntar para vocês que eu tinha colocado aqui, suas reabilitações mais complexas. Você comentou aí no início, não foi, Thaís? Você fala sobre casos de arco total, que vocês fazem bastante. E, assim, hoje é um grande debate fazer com enxerto, sem enxerto e tal. Eu tenho um serviço especializado em fazer esse diagnóstico, ajudo outros colegas. E também vou treinar determinados colegas. Como é que vocês trabalham quanto a isso? Vocês preferem não fazer enxerto? Como é Depende muito de cada caso, né? E a gente discute muito com o nosso parceiro lá, cirurgião, que é nosso colega. E aí depende muito de cada caso. Mas às vezes a gente prefere com enxertos. Depende muito, eu acho que é muito da questão da demanda ali que traz. Sistêmica também do paciente, qual é o tipo de carga que aquela região vai receber. Então a gente planeja muito, logicamente, que ele que vai decidir no final. Mas normalmente quando a gente discute sobre fazer enxerto ou não, a gente sempre avalia essa questão sistêmica do paciente e a região que vai ser feito esse enxerto. Se realmente vale para a carga que vai receber ou não. E é daí que a gente começa a também avaliar como um todo, né? Porque se teve infecção antes, não teve um paciente periodontal. Né? Então, sim, às vezes não vai colocar um enxerto ali, não vai resolver. Porque o problema é muito maior. Então, por exemplo, a gente teve um caso de Custom Life que foi feito lá no consultório. Fez superior e inferior. E aí não fez enxerto nenhum, né? Foi o Custom Life, fez no centro cirúrgico. E essa foi a solução para paciente. Então, porque ela já tinha feito outros implantes. Anteriormente, a gente tem muitos casos de sucesso com enxerto. Tem outros casos que a gente não precisou de enxerto. Então, a gente aguarda, né? Aquele tempo da infecção. E acaba não utilizando enxerto. Então, é muito particular, eu acho. Não, a gente não tem uma regra específica. Perfeito. O que o Sérgio estava comentando ali, né, começou a falar, eu sempre pontuo muito sobre a idade do paciente, né, porque assim, recentemente tive uma paciente aí com uma idade mais avançada que foi um ré-op de zigomático. Então é um caso, assim, de proporções gigantes, certo? De repercussões imensas, e que aí eu sempre aconselho alguns colegas e sempre procuro saber deles o que é que eles estão preconizando, porque eu vejo casos de arcos totais sendo feitos com zigomáticos aí para pacientes de 50 anos. Eu acho muito precoce. Eu acho muito precoce você chegar para aquele cara e a primeira opção para ele seja jogar a on-fall, seja jogar um zigomático. Eu acho que é uma alternativa mega válida, mas, poxa, eu não falo por mim quando eu falo que às vezes é melhor reconstruir. Eu falo pensando na repercussão para esse paciente pro resto da vida dele. Sim. Porque, poxa, eu não sei se vocês já pegaram, por exemplo, esse caso do Custom Life. O paciente com certeza já tinha operado uma vez, já tinha pintado, já tinha perdido implante, etc. Cara, o Custom Life eu acho bem legal, as próteses customizadas, os implantes customizados, né? É a evolução digital do implante subperiosteal. E, assim, qual é a minha restrição? Eu acho que ele deve ser utilizado em último caso. Último, mas último. É a bala de prata, né? Mesmo, é a bala de prata da bala de prata, né? Até porque os planos
para aceitar, você tem que provar mesmo que realmente é a última das últimas tentativas. Então, normalmente, os casos que eu vejo que vão por essa linha e são feitos pelo plano, realmente já estão no... Isso, e aí o que eu boto sempre em pauta é tipo assim, tá, e o que você fez para adiar o paciente chegar nisso? Você aconselhou aquele paciente, você tentou salvar? Hoje aí no consultório, apesar de eu ser implantologista e adorar a cirurgia, adorar fazer uma boa PF3 com a OnFO, eu tento sempre que possível manter os dentes do cara. Isso. Às vezes o cara ele tem 6 dentezinhos, tal, no arcada. Tá, que idade você tem? 48. Pô, vamos tentar fazer um tratamento conservador? Claro. Vamos fazer uma reconstrução, vamos fazer um enxerto. Pô, vamos avaliar seu caso direitinho, porque eu acho isso uma questão até de responsabilidade nossa. Exatamente. Porque cirurgião, ele adora operar, adora furar osso, adora tirar dente. Eu adoro fazer isso. Mas, cara... Não, a gente sempre consegue achar o equilíbrio, porque como a gente faz parte, né, a gente gosta muito dessa questão do reabilitar também o dente, não só sobre o implante. Sim. Então a gente sempre chega num equilíbrio, né? Vai extrair, tem certeza que precisa? Então, às vezes, realmente acaba tendo que extrair um dente ou outro, porque o planejamento para aquele paciente, para dar aquele conforto, realmente vai por aquele caminho. Mas a gente sempre pensa em muitas possibilidades. Nossa a gente linha não é vai bem direto conservadora, assim, não, inclusive. esse caso é assim, todos os casos que chegarem no consultório vai ser dessa forma, não. Por isso que a gente sempre gosta de discutir os casos. A gente tem outras sócias também, então a gente sempre tá na ortodontia, na endo. A gente tem uma sócia que é ortodontista, então sempre que a gente pode salvar um dente, a gente encaminha pra ela. Encaminha né? pra Pensar endo. Não é sempre que a gente vai encaminhar para fazer cirurgia. A gente conversa com o paciente e às vezes a decisão é do paciente. Perfeito. E às vezes eu falo, se fosse em mim, eu faria dessa forma. Então eu tô sempre pensando como eu faria em mim. Eu uso muito essa pra frase. fazer. Como eu faria na minha mãe e no meu pai, é assim. Então, se essa fosse frase em é mim, importante. então tem muitos pacientes que Exatamente. vão, que se escutarem esse vídeo, vão lembrar de eu falando. Se fosse em mim, eu faria dessa forma. Sim. Exato. Então, Isso é um fica lado, a seu que é o lado critério. humano, né? Que a gente tem que ter sempre exacerbado em todos os momentos que a gente estiver trabalhando como dentistas. A gente tem que pensar que esse lado, a pessoa confiou em você para restabelecer talvez uma das coisas mais importantes, que é a autoestima dele com relação. Então, se você não passa esse lado mais humano, você se perde nesse aspecto, né? Então, sempre prezar por esse aspecto é importantíssimo. Mas eu queria tocar num assunto que eu acho que vocês amam. Como é que hoje ser duas dentistas jovens, né? E como é que vocês se encontraram nessa comunicação nas redes sociais? E vocês são tão engajadas nesse caminho. Me falem um pouquinho sobre isso. Vocês fazem de forma automática, coisa meio tipo assim, tenho que fazer hoje, isso aqui é uma coisa eu preciso fazer, ou é algo natural, uma coisa que veio meio espontânea de vocês? Olha, eu encaro como uma parte do nosso trabalho também, né? Então eu levo a sério. A gente se organiza para criar conteúdos sempre interessantes, assim, que os nossos pacientes acabam perguntando no dia a dia da consulta, a gente já sempre viram buscar alguma conteúdo. coisa. Então a gente se organiza e a gente usa também, tipo... Vocês criam pautas para A gente isso? cria pauta para isso, a legal. gente se organiza para isso. Hoje em dia já acontece de uma forma mais natural, mas a gente no começo não era natural, né? Foi difícil. A gente, na verdade, pelo menos eu sou uma pessoa que era muito envergonhada. Então, eu entrei na parte do marketing digital, Instagram, porque minha irmã falava: Thaís, você é dentista, mas ninguém nem sabe que você é dentista. Você faz tanta coisa legal, ninguém nem sabe. Aí eu falava, mas eu tenho vergonha. Aí ela, não, você tem que colocar seus trabalhos na internet. E aí a gente tem que criar o filtro também de ser muito responsável, né, na hora de publicar alguma coisa. E de expor alguma dor de algum paciente, né? A gente sempre tá tem esse perguntando cuidado. e avisando, não. Porque a gente sempre tá tirando foto. Então a gente fala, não, essa foto aqui a gente tá tirando atitude de planejamento. Exatamente. Se lá na frente a gente tiver que postar, com certeza será informado antes. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também. Então... Muito bom. E assim, é o dilema do observador, né? Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém pra ouvir, o barulho existiu ou não existiu? Então, se você não posta,
as pessoas realmente não vão saber. Não, eu confesso, assim, que da mesma forma que Thay falou que ela que eu incentivei ela no mundo do esporte e da atividade física, ela que realmente vai me destravando, né? Que ela que está me destravando nesse mundo, porque da odontologia ou do marketing digital. Porque eu realmente sou muito destravada para essas coisas. Eu não sou uma pessoa que eu converso com alguém pessoalmente e sou tão tímida ou tão fechada, mas na hora que vou postar, eu sempre fico bloqueada. E ela sabe disso. Então a gente consegue ver hoje minha evolução. Lá 3 anos atrás, quando a gente começou a nossa sociedade, que ela falava, tá na hora de postar. Ai, tá sério, eu tô tendo que fazer umas coisas aqui no consultório. Depois a gente, não, vamos. Eu falei, não, peraí que eu tô com pressa, daqui a pouco eu vou. Então eu sempre dava um jeitinho, ela ficava brincando comigo depois com isso, porque a gente sempre brincava que ela era do digital, eu era do financeiro, e ela ficava no digital, eu ficava lá do outro lado. E hoje em dia a gente senta mesmo pra pensar num tema legal, que as pessoas se identifiquem. A gente tá no caminho ainda aprendendo. Eu ainda tenho meus bloqueios, às vezes eu paro assim, ai meu Deus, eu tenho que postar hoje. A gente se cobra também, né? Mas, inicialmente, lógico que a gente tem muito medo do julgamento, né? Sim. O que eu acho interessante do trabalho de vocês, e aí eu gosto porque eu vejo que tem um cuidado nesse aspecto, é que vocês postam coisas interessantes, não são assuntos apelativos, não é nada buscando clique nem views, vocês buscam informar às vezes o paciente daquela situação que pode ser importante para ele, né? Então acho que o conteúdo de vocês é muito relevante no aspecto do que vocês postam nas redes, né? Então eu acho que isso é de alguma forma um trabalho também dentro do mundo como dentista. Você tem essa missão de passar o conhecimento, né? Exatamente. Então eu gosto muito dessa forma que vocês conversam, né, com os seus seguidores, né, nesse processo. E acho que é bem bacana, né? E é legal ver esse feedback também, né? Eu acho que às vezes a gente posta, não vem ninguém falando nada, acha que boiou, não deu certo, mas às vezes a pessoa te encontra na rua e fala, pô, que legal, ou então alguém que você nunca imaginou, quando pensa em dentista, pensa em você para tirar uma dúvida, manda uma mensagem, poxa, tá acontecendo isso com minha mãe, ou então tá acontecendo isso comigo. Isso dá um gás para você continuar, né? Sim. E realmente a gente tem como... a gente conversa sobre isso, a gente não quer polemizar na internet. Sim. A gente não tá querendo aparecer na internet com assuntos polêmicos. Não. Então a gente busca assuntos leves, porque é justamente a nossa rotina do consultório, a gente sempre busca por esse lado, né? O atendimento mais leve, uma coisa mais... O boom do Instagram, né? Como um veículo de informação para todos os serviços de saúde, né? E quando a gente falava de dentista, tinha aquela frase, o dentistagram que tá ali, não tem capacidade, às vezes está só fazendo coisas para criar visualização, e eu não vejo isso em vocês, tá? Eu acho que isso é bacana, porque vocês estão criando conteúdos que são relevantes, que são importantes para a informação do paciente, né? E acho que isso agora passa a ser uma coisa dentro da rotina dos dentistas mais jovens, né? E acho que é algo natural. Obrigada. E é uma forma de você se aproximar também do seu paciente, por exemplo. Às vezes, muitas vezes, e de diferentes idades, a gente percebe pessoas que têm muito medo de dentista. E aí, quando você se expõe, você fala, olha, teve um caso que a gente resolveu desse jeito, com a sedação, por exemplo. O paciente que estava precisando fazer, estava com dor e tal. A pessoa se identifica com aquilo, fala, poxa, eu também posso ser um paciente desse jeito, e se sente capaz e com vontade de fazer o seu tratamento. Então, nossa conversa principal é com o nosso paciente. Então, a gente quer falar de uma forma simples, para que eles entendam e tirem as dúvidas também. E vocês acham que, de alguma forma, vocês conseguem atrair um público que consegue reverter isso em clientes? Sim, consigo. Outro dia chegou uma paciente que veio do interior e veio falando que encontrou a gente nas redes sociais e queria fazer cirurgia com o cirurgião lá do consultório. Eu fiquei muito feliz. E que pergunta se a gente atende em tal cidade. Então, realmente, aos poucos, isso vai acontecendo. Não é de uma hora para outra, né? Não. Mas, mais uma vez, a constância. Tudo o que você faz de uma forma contínua ali, você cria aquele hábito. De algum modo isso vai vir. Você vai criando autoridade sobre aquilo que você vai falando. E a gente tá ali com aquele público que tá dentro do nosso Instagram, são pessoas
que normalmente tem a mesma faixa etária que a gente, então a gente tenta abordar, a gente sabe quem é o público, né? A gente não tem muitos seguidores, assim, se a gente for colocar em grande escala, a gente está se comunicando com aquele público, então a gente está querendo mostrar que ali dentro daquele grupo existe esse tipo de desgaste, existe essa sensibilidade, o que é normal, o que não é. Então... Você passa a ser uma referência dentro daquele mundo. E é isso, né? Uma das coisas, assim, dos motivos que eu pensei em trazer vocês duas foi exatamente isso, né? Que mostrar para os colegas, né, que existe uma nova odontologia chegando e que pode ser de forma responsável utilizar as redes sociais dessa maneira, né? De forma ética, né? Informativa e trazendo conteúdos assim bem relevantes. Obrigada, Sérgio. O Instagram de vocês está aqui aparecendo agora para que todos conheçam e que realmente vocês possam galgar cada vez mais espaço aí, porque vocês fazem um trabalho relevante nesse aspecto. Obrigada. Tá? Então, a gente está chegando agora já no finalzinho do nosso programa e aí é o momento imagem. Eu vou fazer a pergunta para você, Giovanni faz para Amanda. Certo. O momento imagem é o momento, né, que a gente tem aqui no nosso programa, aqui no finalzinho, que a gente quer que você consiga resumir em uma imagem algo relevante na sua vida, seja um momento de prazer, seja um momento de descanso, seja um momento de paz, que é uma imagem que marque algo que seja relevante na sua vida. Para mim, essa imagem é bem clara, é o mar. Para mim é um momento que eu me conecto com Deus e ali para mim é um momento que eu relaxo, que eu vejo, meus pensamentos fluem, então é uma forma que eu também faço meu exercício físico, me lembra a saúde, bem-estar, então para mim é o mar. Que legal. É isso aí, o mar da Bahia realmente é diferente. E você, Amanda, qual é a imagem da sua vida? Olha, essa pergunta é muito difícil. Realmente, eu penso em muitas imagens e uma imagem só. Acho que a minha imagem, ela está sempre em movimento. Então, tudo que traz para mim essa sensação de movimento me traz paz. É controverso, mas é verdade. Então, quando eu penso em imagem, talvez seja o vento, talvez seja, não sei, uma brisa, algum movimento que me acalma e ao mesmo tempo me movimenta. Parece controverso, mas eu acho que a única coisa que eu consigo pensar agora é isso. Legal, muito legal. Fez Bacana, sentido? Pessoal. Ficou muita viagem. Não, faz. Eu não consegui jeito do que você expressar. tá Quando eu pensando. penso na imagem, não vem imagem, vem um Aquelas movimento. imagens borradas de uma pessoa correndo, assim, Exato, um vem movimento. um movimento, mas Não, enfim. deu pra te entender. Na verdade, você pensa na imagem que você sente Eu não o calor consigo daquela imagem. pensar em uma coisa O só, conforto. entendeu? Eu não consigo. Talvez o conforto da... Não é o eu não penso em conforto, eu penso em movimento mesmo. Mas Eu não talvez consigo expressar. que aquele movimento te deixe confortável. Isso. Entendeu? Às vezes é isso, né? Eu entendo isso perfeitamente, né? Quando eu me sinto confortável numa situação que eu tô em atividade, que eu tô correndo. Correr pra mim é mais ou menos isso. Tá em movimento, fazendo atividade ou enfim. Legal. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estarem até aqui. Se vocês estão até aqui nesse momento, deem um like, se inscrevam no canal para que o movimento cada vez cresça mais, para que a gente consiga chegar a mais pessoas e que esse projeto realmente possa crescer, tá? E eu tenho certeza que alguma coisa vai vir por aí, e eu acho que essa conversa aqui foi meio que um spoiler, mas vocês ainda vão ouvir falar bastante delas, tá? E tem um projetozinho no forno aí que a gente está já para contar para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado Thaís, obrigado Amanda, Muito obrigada. Giovanni, obrigado mais uma vez também, e Agradece. até o próximo episódio, gente.